Olá pessoal, bem-vindos ao canal Lavando Money. Esse é o 15º vídeo da série Como Ser Aprovado na ECAMS estudando um pouco mais de 10 minutos por dia. Galera, eu sei que tivemos um hiato de quase 4 anos e mesmo assim eu continuo recebendo mensagens pedindo para eu gravar o restante das aulas. Mas em minha defesa, nesse tempo eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, tive uma bebê e ainda estava trabalhando. Então acho que me dá pelo menos um pequeno desconto. Então hoje, finalmente, nós vamos continuar a série e vamos ao que interessa. Pessoal, pra mim, o capítulo 2 foi o mais difícil de estudar porque ele é basicamente decoreba. A apostila traz muitos exemplos e muitos organismos internacionais envolvidos com prevenção à lavagem de dinheiro. Então, aqui no vídeo, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque realmente são muitos detalhes. A boa notícia é que na minha prova e na prova de várias pessoas que eu conheço, esse tema não caiu de forma muito pesada. Então, apesar de exigir memorização, provavelmente ele cai menos do que os outros tópicos. Então, a apostila ela começa falando sobre a criação do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira. O GAFI ele foi criado em 1989 pelos países do G7, com o objetivo de coordenar a luta internacional contra a lavagem de dinheiro. Desde então, o GAFI passou a desenvolver recomendações e boas práticas, são as palavras-chave aqui, né? Que ajudam governos, bancos e empresas do mundo todo a prevenir crimes financeiros. Hoje, ele é uma das principais referências globais em prevenção à lavagem de dinheiro, trabalhando em parceria, né, em conjunto ali com organizações como o FMI e o Banco Mundial. Provavelmente, se você trabalha na área de prevenção à lavagem de dinheiro, de compliance ou em alguma área correlacionada, você já ouviu falar sobre o GAFI. Agora que nós já entendemos o que é o GAFI, vamos falar sobre os objetivos desse organismo. O GAFI ele foi criado para estabelecer padrões internacionais, gravem nessa palavra, no combate à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Esses padrões, eles ajudam países, bancos e empresas a identificar e prevenir crimes financeiros. Além disso, o GAFI também acompanha se os países estão realmente aplicando essas regras, analisa novas técnicas usadas por criminosos e incentiva a adoção dessas medidas no mundo todo. Tudo isso para proteger a integridade do sistema financeiro internacional. Mas como que o GAFI coloca esses objetivos em prática? Ele atua principalmente em três frentes. A primeira, espalhar as regras de prevenção à lavagem de dinheiro pelo mundo, incentivando cooperação entre países e organizações internacionais. A segunda é monitorar se os países estão realmente seguindo as recomendações do GAFI. E para isso, basicamente, o GAFI realiza avaliações periódicas que analisam dois pontos principais. Se o país tem as leis e a estrutura correta, o que chamamos de conformidade técnica, e se essas medidas funcionam na prática, ou seja, a efetividade no sistema. Essas avaliações elas ajudam a garantir que os países tenham sistemas fortes de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, basicamente, assim, quando a gente fala ali, né, de qual o papel, como que o GAFI ele atua na prática, a gente está falando desses dois principais pontos. Outro conceito muito importante ali que a apostila destaca dentro do trabalho do GAFI são as chamadas avaliações mútuas. Essas avaliações elas são realizadas para analisar, né, se os países estão realmente implementando as recomendações do GAFI. Elas analisam dois aspectos principais. Primeiro, a conformidade técnica, ou seja, o país ele possui leis, regulamentações e estruturas institucionais necessárias? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a efetividade do sistema de cada país, que busca, né, ali avaliar se essas medidas elas realmente funcionam na prática para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Com base nisso, os países eles recebem classificações de eficácia que indicam o nível de desempenho do sistema. Por isso, as avaliações mútuas, elas são consideradas um dos elementos centrais ali do trabalho do GAFI. Mas, Jéssica, como é que o GAFI ele mede se um país realmente combate a lavagem de dinheiro de forma eficaz? Basicamente, o GAFI ele vai utilizar 11 indicadores que eles chamam de resultados imediatos. Esses indicadores, eles analisam, por exemplo, se o país conhece os riscos de lavagem de dinheiro, se existe cooperação internacional, se os bancos aplicam controles de prevenção, se transações suspeitas são reportadas e se crimes são investigados e punidos. No fundo, todos esses indicadores, eles têm três grandes principais ali objetivos, né? Um, prevenir os crimes financeiros, obviamente. Dois, impedir que o dinheiro ilícito entre no sistema financeiro. E três, detectar ameaças de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. No final da avaliação, o país recebe uma classificação de eficácia, como eu já disse, que pode variar de nível alto até nível baixo. Basicamente, o GAFIR quer responder a uma pergunta simples. As regras que existem no papel, elas realmente estão funcionando na prática?
Mas o que acontece ali quando um país ele não segue corretamente as recomendações do GAFI? O GAFI ele não tem poder para aplicar multa aos países, pessoal, ele não tem poder de aplicar multa. Mas ele utiliza ali um mecanismo, né, chamado pressão de pares. Essa pressão ela pode começar com pedidos de explicação em relatórios, mas ela também pode evoluir para alertas internacionais ao sistema financeiro global, ou até a suspensão da participação do país no grupo. Um exemplo aí aconteceu em 1996 com a Turquia. Na época, o país ainda não tinha criminalizado, né, a lavagem de dinheiro. O GAFI então emitiu um alerta para que as instituições financeiras do mundo inteiro tivessem cuidado ao fazer negócios com a Turquia. Obviamente que pouco tempo depois, né, a Turquia ali já aprovou uma lei sobre lavagem de dinheiro. Então, basicamente é isso. O GAFI ele usa ali a pressão, né, para forçar o país a implementar, né, o que é necessário. Um dos elementos ali mais importantes do trabalho do GAFI são as chamadas 40 recomendações. Essas recomendações são padrões internacionais, de novo essa palavra, né, criados para ajudar os países a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Elas foram publicadas pela primeira vez em 1990 e passaram por várias revisões ao longo dos anos. Depois dos ataques de 11 de setembro, né, em 2001, por exemplo, o GAFI também criou recomendações especiais para combater o financiamento ao terrorismo que posteriormente ali foram incorporados também as 40 recomendações. Hoje, essas recomendações, elas são consideradas um padrão internacional, de novo, né, essa palavra super importante aqui, reconhecido por organizações como o FMI e o Banco Mundial, por exemplo. Então, vamos falar também aqui, né, sobre as mudanças importantes que aconteceram na revisão de 2003. É, uma das principais mudanças ali foi, sem dúvida nenhuma, a inclusão do financiamento ao terrorismo dentro ali do escopo das regras internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro. Outra mudança importante também foi a expansão das regras para os setores que a gente considera, né, não financeiros, como advogados, contadores, imobiliárias, comerciantes de metais e pedras preciosas. Também houve um fortalecimento das medidas de identificação de clientes, incluindo o CDD, que é, né, a devida diligência de clientes, e também o EDD ali, que é EDD, que é a diligência aprofundada para clientes de maior risco. Por fim, o GAFI também passou a incentivar a proibição dos chamados shell banks. Bom, se você assistiu ali os vídeos do capítulo 1, você sabe muito bem, né, o que significa essa palavra, mas basicamente são os bancos ali de fachada que normalmente são criados em paraísos fiscais e que possuem poucas ou nenhuma presença física. Acho que para as mudanças de 2003 basicamente é isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouco ali sobre a revisão de 2012, que também trouxe mudanças importantes. A principal foi a introdução da abordagem baseada em riscos, sem dúvida nenhuma, ou seja, os países e as instituições financeiras, elas precisam primeiro identificar e avaliar seus riscos para então aplicar medidas proporcionais. Essa é a primeira grande mudança ali em 2012. Também houve uma maior atenção ali, né, à pessoa exposta politicamente, às novas tecnologias, os crimes fiscais. Mas eu acho assim que se você tiver que lembrar uma única coisa desse capítulo, é realmente que a revisão de 2012 ela colocou o risco no centro do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Agora a apostila ela fala um pouco ali, né? Ela volta a falar um pouco sobre as ferramentas ali utilizadas pelo GAFI. E uma outra ferramenta ali super importante, né, que é utilizada pelo GAFI, é identificar países que não cooperam no combate à lavagem de dinheiro. Desde a criação do GAFI, o GAFI, né, ele usa uma estratégia chamada Name and Shame, que significa denunciar e divulgar países com controles fracos. No ano 2000 foi criada a lista chamada NCCT, que identificava países e territórios não cooperativos. Hoje, esse sistema foi substituído, né, por um processo que identifica jurisdições com deficiências estratégicas em seus sistemas de prevenção. O GAFI ele também publica ali dois relatórios principais, a declaração pública com países de alto risco e o relatório ali de monitoramento contínuo com países que estão trabalhando para corrigir seus problemas. O objetivo, basicamente, né, desses relatórios que ele publica é pressionar esses países a fortalecer os seus controles e proteger o sistema financeiro global. Basicamente, assim, quando um país entra, né, nessas listas do GAFI, o mundo financeiro inteiro passa a olhar para ele com muito mais cautela. Outro ponto aqui que se você trabalha com prevenção à lavagem de dinheiro ali diretamente, você já viu, né, a lista do GAFI. E sem dúvida, a lista do GAFI é um dos pontos ali que a gente usa
para marcar, né, se um cliente ele tem risco ou não tem risco. Então, se você já trabalha, né, com isso, você já teve acesso. Se você nunca trabalhou com prevenção à lavagem de dinheiro e você buscar a lista de países não cooperantes do Gafi na internet, você vai ver ela pública e você vai ver ali, né, que tem os países, uns poucos países assim que o Gafi meio que fala não opere com esses países e alguns países que ele fala, olha, se você operar, tome cuidado. E para fechar esse capítulo, existem alguns conceitos-chave que aparecem com muita frequência ali na prova da ACAMS. O primeiro é, sem dúvida, a abordagem baseada em risco, que significa basicamente direcionar os seus controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo de acordo com o nível de risco que você identificou, né, no cliente. Outro conceito muito importante ali é a avaliação mútua, que é o processo que é utilizado ali pelo GAFI para avaliar se os países estão implementando corretamente as suas recomendações. E só lembrando, né, que nessas avaliações, dois elementos são ali analisados, que é a conformidade técnica, ou seja, o país possui as leis e as estruturas necessárias, e segundo, a efetividade, que avalia se essas medidas, elas realmente funcionam na prática. Tudo isso ali faz parte dos padrões internacionais, que a gente falou bastante sobre essa palavrinha, né? Não esqueçam dos padrões internacionais, que são as regras globais ali para o combate à lavagem de dinheiro, né, e ao financiamento ao terrorismo. Se você lembrar desses quatro conceitos, avaliação baseada em risco, avaliação mútua, que é a conformidade e efetividade, você já sim está dominando a lógica central, acho que desse capítulo ali para a prova da ACAMS. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu prometo que vou tentar postar o próximo antes de 2030. E é isso, até mais.